Eu saúdo a todo o povo de Deus com a doce, confortadora paz do Senhor Jesus. É uma alegria, é um prazer estar outra vez aqui nesta casa de oração, abraçar aqui o pastor Francisco, toda esta igreja do Senhor que se reúne aqui nesta casa, especialmente nesses dias, para celebrar ao Senhor em gratidão pelo 45º aniversário deste tempo que se ergueu aqui para o serviço espiritual, para o serviço ao Senhor, tornando-se inquestionavelmente a porta dos céus. A casa de Deus, a igreja do Senhor, é como aquele lugar onde Jacó um dia chegou. Lugar comum, inclusive uma geografia sem nome. Gênesis 28. Mas onde o povo de Deus está, qualquer lugar vira casa de Deus. E o extraordinário é que, quando a gente consegue perceber isso, entender isso, Deus só tem coisas extraordinárias e bênçãos para o nosso futuro. Abraçar aqui o pastor Gidalti, pastor Garcês, né? Marques, eu sempre confundo com Garcês, né? Todos os irmãos aqui, toda a igreja do Senhor. Eu me faço acompanhar esta noite pela minha esposa, Manvã de Maus Ferreira, que é aqui desta. Ela é a Morinopolina. Nasceu logo ali na Jacuba. Pertinho aqui. Rever aqui a tia Maria. Eu dizia com o pastor Francisco, a última vez que eu estive aqui, ministrando a palavra do Senhor, num evento como este, nós tínhamos aqui nessa tribuna conosco o tio Emídio. Mas aprova o Senhor recolhê-lo e ele foi promovido para o andar de cima. E nós um dia haveremos de encontrá-lo lá. E eu quero que lá nós tenhamos muito tempo para conversar ainda mais sobre as coisas de Deus que nós não conversamos tudo aqui. E nós tivemos boas conversas sobre a Bíblia e as coisas de Deus nos momentos que nos encontrávamos. Mas, meus irmãos, é uma alegria reencontrar, rever aqui a cantora Aurelina Dourado, seu esposo, e todos aqueles que direto ou indiretamente participaram deste culto ou estão participando, porque adorador e cultuador somos todos nós. Ninguém deve subir à casa do Senhor sem trazer consigo um culto ao Senhor. O texto sagrado, já lá no Antigo Testamento, palavra e escrita do grande legislador e profeta Moisés já disse: ninguém apareça perante mim de mão vazia. Eu trouxe o meu culto, você trouxe o seu. Continue apresentando ao Senhor. E à medida que você apresentar esse culto ao Senhor, haverá da parte de Deus uma interação sobrenatural. E o Espírito do Senhor haverá de te alcançar e algo novo encherá a sua alma. Mas eu venho aqui esta noite para humildemente, mais uma vez, deixar-me nas mãos do Senhor e ministrar uma palavra com base no tema que os irmãos escolheram aqui. São 45 anos, quase meio século de trajetória, não da igreja em Morinópolis, mas nesta casa de oração, nesse templo, erguido aqui. E os irmãos escolheram para refletirem, pensarem, estudarem nesses dias
de celebração a Deus, eu já disse, em gratidão pelos 45 anos deste tempo, o texto de Abacuque, capítulo 3, eu quero que você abra a Bíblia aí. Abacuque, o profeta do abraço. Hoje é o dia de o Senhor nos abraçar fortemente e nos trazer para junto do seu coração e restaurar nossas forças, em nome de Jesus. Capítulo 3, eu quero ler o versículo 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob ou de acordo ou conforme ou na forma de um canto, de um louvor, que é o que nós estamos fazendo aqui, na forma de adoração. E o que ele disse? Ele fez aqui algumas declarações e uma petição, e nós vamos pensar nisso aqui esta noite. Ele diz assim: ouvi. Você está ouvindo? Você ainda ouve? Ouve no sentido de entendimento, de perceber, de acatar, de submeter. Ele está dizendo aqui na primeira pessoa do singular. É claro que o pronome do caso reto está subentendido aqui. Quem está ouvindo? Qual o sujeito do verbo ouvir aqui? Ele pode dizer eu ouvi. Eu quero desafiar você. Esta noite é noite de nós ouvirmos. Ele diz, eu ouvi. Ouvir de quem? Eu ouvi, Senhor. Estava melhor, meu irmão. O senhor mexeu um pouquinho aí. Veja como eu estava. Obrigado. Senhor, a tua palavra e temi. Aí vem a petição. Então ele fez aqui três declarações. Eu ouvi, ó Senhor. Segunda, a tua palavra. E que resultado desse ouvir a palavra gerou nele? Realizou nele. Ele diz, e temi. Aí ele faz uma petição, faz um rogo, uma oração, um pedido. E disse, aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. E termina a petição dizendo, na ira, lembra-te da misericórdia. Meus queridos irmãos, eu vou rapidamente fazer uma reflexão aqui nesse aspecto que eu introduzi lendo esse texto aqui. Há algo de extraordinário no livro do profeta Abacuque, não obstante o profeta, este livro ter apenas 3 breves capítulos. E eu anotei aqui Abacuque, cujo nome significa abraço, eu já falei, ou aquele que abraça, viveu no final, aliás, no início do 7º século antes de Jesus nascer. Um tempo terrivelmente caracterizado, marcado por injustiças, malignidades, maldade, destruição. Ele viveu durante o reinado de um dos últimos reis de Judá, Jeoiaquim. O cenário naquela época era tão conturbado, tão aviltado, que a Babilônia estava se erguendo como grande poder militar da época e destruindo o poder do império da Assíria.
E a Síria pediu ajuda ao Egito para vencer a Babilônia. O Egito saiu do norte da África, o exército egípcio, pastor Francisco, saiu do norte da África, e para chegar ao efetivo enfrentamento do exército babilônico, nas paragens do rio Oronte, tinha que passar pelo território de Judá. E lá tinha um rei crente, chamado Josias. Foi o último rei piedoso que Israel teve. O menino que cresceu orientado pelo sacerdote e tornou-se príncipe regente aos 8 anos de idade. Obviamente, com pessoas, o sacerdote e outras autoridades orientando, dirigindo, conduzindo. E Josias, naquela altura, inadvertidamente resolveu interpor o caminho de Faraó. Se não me falha a memória, pastor Gildade, o Faraó Neco. E morreu de graça naquela batalha. O Faraó até mandou para ele: Deus não me enviou a guerra contra você agora. Fica quietinho no seu lugar aí. Os irmãos vão entender daqui a pouco, porque eu estou introduzindo assim. A ideia de ouvir. Ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. E, por incrível que pareça, apesar ou a despeito da grande ajuda do Egito ao exército assírio, a Síria perdeu a batalha. Faraó volta para... E porque Josias enfrentou Faraó volta para o Egito, mas deixa um príncipe regente, vassalo, lá em Judá, que é esse homem aqui. Esse era o cenário lá. A batalha está aí na história. Você que às vezes perde algum tempo aí nas redes sociais, entra aí no Wikipédia, de vez em quando você pode entrar e ler alguma informação mais útil lá. Você vai ler sobre a batalha de Carquemes. Está na história geral aí. Foi essa batalha onde Josias morreu. Ela aconteceu no ano 605 antes de Jesus nascer. Olha bem, Abacuque vive essa situação, essa realidade, e percebe então que o povo de Deus precisava urgentemente de um toque especial da parte de Deus. E Abacuque resolveu questionar Deus, cobrar Deus. Este ano, agora, questão desse primeiro semestre, eu voltei a estudar um pouco mais detidamente os profetas. E lendo alguma coisa a mais, do ponto de vista do contexto histórico, onde ele viveu, por que viveu, como viveu, qual foi a batalha de cada um deles. Abacuque resolveu questionar Deus: o senhor não está vendo as coisas? A injustiça cresce, a maldade aumenta. E aí Abacuque pediu a Deus que agisse. Que Deus, que na mentalidade de Abacuque naquele instante, estava muito alheio, distante, parecia não importar com a situação. E ele pede: o senhor não vai agir contra todo esse estado de coisas e tal. E Deus resolveu responder a Abacuque. A resposta de Abacuque foi o seguinte: eu vou trazer a Babilônia como o martelo da minha ira para corrigir vocês. É aqui que a gente percebe
a primeira grande necessidade de avivamento. Avivamento, uma necessidade constante da igreja, do povo de Deus. De manhã, no estudo bíblico, a gente vai definir, conceituar o que é avivamento, como alcançá-lo e quais os seus resultados. O que ele produz na nossa vida. Mas hoje é só para a gente apresentar essa ideia, para a gente fertilizar, para a gente situar, para a gente botar os pés no chão, para não ficar olhando a Bíblia como um texto antigo, a gente estuda com uma nostalgia, uma saudade, foi bom naquela época. Não, a Bíblia é a palavra de Deus para você hoje, para a minha vida hoje, para nós hoje. A primeira evidência de que o povo de Deus, a igreja do Senhor, necessita de avivamento, é quando ela perde a capacidade de discernir o seu tempo, o seu momento. E mais gravemente ainda, homem de Deus aqui nessa tribuna, quando ela imagina como, olha, por algum momento Abacuque imaginou, ou pensou, que Deus, o Deus da Bíblia, outros deuses talvez sim, mas não o da Bíblia, que o Deus da Bíblia está a nosso serviço, está na nossa agenda. Deus seja para você, tudo está no controle de Deus, mas Ele não está na nossa agenda. Ele não atende a nossa agenda. Se você, nesta semana inclusive, quiser conhecer melhor algumas coisas do contexto e do modo como o povo de Deus vivia naquele momento, sente lá na sua casa, em algum lugar, 45 minutos por dia, em 7 dias você consegue ler os 52 capítulos do livro do profeta Jeremias. Lê lá. Eu chorei lágrimas de novo, passou lendo Jeremias. Jeremias viveu toda essa realidade. E Abacuque foi contemporâneo dele. Ele questionou Deus, Deus falou assim: eu vou trazer a Babilônia para destruir Jerusalém. Meu Deus do céu. Tem uma coisa para você, nesse aspecto, de quando a gente, como povo de Deus, caminhando pela vida, à medida que os anos passam, 45 anos estamos comemorando de inauguração desse templo, a gente vai perdendo a capacidade de entender, de perceber, de discernir. Você já ouviu falar no mito do canto da sereia? Nós navegamos mares revoltos, e quando a gente pensa que está a bonança está chegando, a gente escuta o canto da sereia, e o canto da sereia nos leva para longe do propósito de Deus. Jeremias foi levantado por Deus não para levar o povo de Deus ao arrependimento, mas fazer o povo de Deus aceitar a necessidade da correção. O rei Zedequias, não confundir Zedequias com Ezequias. Ezequias era um cabra bom, pedra 90, crente. O Ezequias era um desviado dos caminhos do Senhor. Um rei terrível. Aliás, o rei que viu a queda de Jerusalém em 586, mais precisamente, agosto do ano 586, antes de Jesus nascer. Um dia ele chamou Jeremias em particular, que a mensagem de Jeremias no templo e lá para o povo era a mesma. Deus vai trazer sobre a nação um processo, um programa de correção, porque Deus quer que o seu povo ande com Ele, viva com Ele, viva para Ele e reflita na vida a santidade dele. E o rei Zedequias imaginou que Jeremias, por medo, alguma circunstância,
falava a mensagem do Senhor, e lá e tal, mas falou assim, vem aqui no particular, vamos ali na minha recâmara, vamos lá no meu gabinete, quem sabe lá, você tem outra palavra comigo, você só fala esse negócio, o exército está ficando com a moral muito para baixo, porque você só fala que vai ter invasão, não tem saída. O rei chamou lá, talvez até pensando, eu molho a mão dele aí, quem sabe ele muda de ideia. Jeremias, lá no particular, falou para ele, não senhor, é melhor o senhor entregar logo, porque já está decidido. Meu irmão, a igreja do Senhor Jesus, essa é a primeira evidência que comprova, que demonstra que a igreja do Senhor precisa de avivamento. Mas naquele tempo também, especialmente no reinado de Josias, mais precisamente no ano 621, tinha uns sacerdotes trabalhando no templo para restaurar o templo e achou a palavra de Deus perdida na casa de Deus. Essa é a segunda evidência que demonstra como é que a palavra de Deus está perdida na casa de Deus. Qualquer semelhança ou qualquer semelhança com hoje não é mera coincidência. E o que é que o texto começa dizendo? Ouvi. E aí, obviamente, aquele livro da lei encontrado lá em 621 pelo sacerdote Ilquias e seus companheiros, era o livro de Deuteronômio, que é um resumo do livro de Êxodo, Levítico e Números. Leram o livro, escutaram o que Deus falou lá, leram depois o livro para o rei Josias, e ele rasgou as vestes. Mas o problema é que quando a gente não ouve com entendimento a palavra do Senhor, a reforma não passa de maquiagem, que na segunda-feira, depois da festa, leva tudo, acabou tudo, a vida voltou a estaca zero, e tudo voltou ao normal, porque é só maquiagem. E maquiagem é coisa que a gente não, mas alguns põem para se apresentar melhor, porque reconhece que tem algum defeito. Daí vem a ideia de cosmético, né? Que vem da palavra grega, pastora Aurelina, da palavra grega cosmos, que é a palavra traduzida por mundo ordenado. Então, cosmético é aquilo que os homens inventaram para a gente passar no rosto, para dar um ordenamento na cara, para ficar mais bonitinha, mais da hora. Aí virou de cosmo veio cosméticos. Olha bem, Josias ouviu a leitura do livro da lei, promoveu uma reforma e até conseguiu tirar a idolatria do pátio do templo, mas não conseguiu tirar a idolatria do coração do povo. Sabe o que é avivamento? Amanhã a gente vai voltar isso aqui para falar de avivamento, reavivamento. É quando eu e você e eu também, somos atingidos por um profundo senso da santidade, da grandeza, da reverência de Deus. Por isso que o pedido, as declarações dele termina com temi. Temor é aquele senso de reverência diante de Deus. Deus ficou muito comum para as pessoas hoje. Tem gente até que pensa que ele é o cara lá de cima, meu amigão. Tem gente que pensa assim, não, ele é quase meu compadre. Ele até reza na minha carteira, ou na minha cartilha, melhor. Perdeu o senso de reverência com relação a esse Deus. Quem é Deus? É fácil, pelo menos mais fácil, a gente, quando não está vivendo sob esse avivamento aqui proposto, promover, proceder, mudanças, apenas no aspecto forâneo, no aspecto
visual, na logística. Olha, até no andamento da nossa reunião, a gente consegue habilidosamente colocar, trazer para o palco ou para a nossa agenda algo que até mexe com a gente, com as nossas emoções, mas o coração está distante. Isaías profetizou e Jesus repetiu lá no Novo Testamento, dizendo: este povo me honra só com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Isso é evidência de que o povo de Deus, aquele povo lá, e se isso de alguma maneira está acontecendo dentro de nós hoje, é evidência de que nós precisamos de reavivamento. De avivamento. Olha bem. Então, a reforma de Josias conseguiu de alguma forma, de alguma maneira, tirar a idolatria do pátio do templo, reformou a casa, mas infelizmente o povo do Senhor não conseguiu efetivamente e de modo claro e objetivo romper com aquela cultura, com aquela ideologia do paganismo. E aí você vai encontrar um capítulo, nós encontramos um capítulo de Jeremias, que o povo chegou a dizer assim: não, nós não vamos adorar o Senhor nosso Deus, como você, Jeremias, está dizendo, que quando nós estamos sacrificando e fazendo o bolo para a rainha do céu e adorando os deuses pagãos, a vida estava melhor, tinha riqueza. Sabe o que acontece? Quando você não conhece a Deus, não conhece a Deus, você passa a fazer de Deus um meio para um outro fim. Aí o Deus que você adora não é mais o Deus da Bíblia, é um ídolo. Que ídolo não é adorar só uma coisa na parede, nem adorar um objeto. Ídolo pode até acontecer de a gente se tornar idólatra adorando o Deus da Bíblia de modo diferente, chamando ele, adorando de tal forma que não corresponde mais a ele. Não, os judeus chegaram a dizer para Jeremias: nós não vamos adorar. Como quer dizendo assim, adorar esse Deus, fazer sacrifício para ele aqui, e está dizendo, ele não está rendendo. Quando a gente estava lá no paganismo, e lá, não tem gente assim hoje? Tem gente imaginando que ele vai continuar no ilícito. Ele só passou uma maquiagem religiosa na cara, botou a Bíblia do bar do suadouro, e até aprendeu uma boa música evangélica, e a música evangélica é boa mesmo, e eu gosto dela, e fui músico da igreja há muito tempo, mas ele continua com o mesmo ilícito, porque na cabeça dele, essa relação com Deus não rende, não dá lucro. Entendeu? Muito sério isso, né? Mas nós estamos falando aqui rapidamente de que avivamento, uma necessidade constante da igreja. Eles enfrentaram o profeta Jeremias e disse: nós não vamos adorar a Deus Jeová. Obviamente, Deus estava castigando e corrigindo o seu povo. E eles começaram a fazer comparação. Tem muita coisa dando certo aí fora, embora não seja certo. Porque nem tudo que dá certo é certo. E Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus do certo. Tem muita gente, tem muito movimento, às vezes que até funciona em nome de Deus, mas o Deus descrito nas Escrituras já não se encontra mais lá. Certo? E por último, ou antepenúltimo, eu já começo a concluir aqui, outra evidência que demonstra a necessidade que o povo de Deus necessita de avivamento, é exatamente quando nós não conseguimos manter as coisas de Deus, aí inclui a palavra de Deus, o culto a Deus, a adoração a Deus,
como prioridade da vida. Coisa primordial. Lembra de um menino? De um moço, está aí na Bíblia. Você vai encontrar lendo os evangelhos um dia. Chegou um esbaforido para Jesus, assim, Jesus, quase com a venta aberta, falando, seguir-te-ei por onde quer que for. Jesus falou, é melhor o senhor assentar e fazer conta, tem custo. Não é só assim com essa espontaneidade, negócio assim, não. É melhor você sentar e fazer custo. Ele falou assim, a raposa do céu, as aves do céu melhor, têm seus ninhos. E as raposas seus covis. Mas eu quero dizer para você que eu estou pela vida fora, não sei nem onde eu vou dormir hoje. Então tem custo. No mesmo contexto, na mesma hora, Jesus olhou e disse assim, vinde após mim, ou vinde a mim. Ele falou, pera lá, deixa primeiro eu sepultar os meus pais. Não é que os pais dele estavam sendo velado lá no velório municipal, esperando só para jogar naquele buraco. Não, falou, meus pais já estão velhos. E ele estava certo, a Bíblia mandava que os filhos tinham que cuidar dos pais na terceira idade. Falou, não, meus pais ainda não morreram, espera eu resolver essas coisas da minha vida primeiro, depois, quem sabe eu vou te seguir. E ele não estava errado nisso. Jesus até poderia tê-lo incentivado a fazer isso. O problema dele estava exatamente na palavra primeiro. Deus não aceita nada em primeiro na sua vida, senão Ele. Se Jesus e o Evangelho não for prioridade, primeiro na sua vida e em primeiro lugar na sua existência, pode ser, aliás, pode ser, certamente você e eu também precisamos de avivamento. O povo não priorizava mais o Senhor. Olha bem, eu disse aqui há pouco, ainda na introdução, que essa noite seria uma noite de abraço, porque o nome Abacuque significa aquele que abraça. Deus essa noite quer dizer para cada um de nós aqui, veja bem, quando o povo de Deus começa a perder de vista a prioridade do reino do Senhor, e avivamento é isso. Amanhã a gente vai esclarecer no estudo bíblico, para quem sabe desconstruir uma ideia de que todo avivamento só é medido com decibéis, e não pode ser. Eu até trouxe um livro aqui, pastor Gidalti, não é que eu vendo, eu trouxe da minha biblioteca. Eu tenho muitos livros sobre avivamento lá. Mas esse aqui do Franco Ferreira, que, ironicamente, irmão Marquês, é um presbiteriano, falando de avivamento. Olha aí, ó. Avivamento para a igreja. E ele diz aqui, que conquanto todo avivamento pode produzir barulho, nem todo barulho é evidência de verdadeiro avivamento. Aí eu fico olhando, até anotei aqui, o avivamento fundante da igreja. Quando a igreja começou? Atos 2, não está lá? Está lá assim, ó, cumprindo-se o dia de Pentecostes. E aqui esse abraço de Deus, quando a gente prioriza as coisas de Deus, o avivamento vai chegar quando eu focar-me, quando nós priorizarmos as coisas de Deus e eu conseguir enxergar as promessas de Deus a esse respeito. Ele falou que a água seria derramada sobre o sedento. Tem sede de Deus aqui esta noite? Você tem sede dele? Então estenda a sua mão. O Espírito Santo está aqui esta noite e ele pode ser derramado sobre a sua vida. É cumprimento de uma promessa, diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Aí o Atos 2 vai continuar dizendo, estavam todos. Outra questão, tem que haver unidade. Não apenas uniformidade. Não tem a palavra uniforme aí? Quando você vai para uma fábrica ou para uma empresa, a empresa faz o uniforme. Você vai para o colégio, tem o uniforme.
Deus não é da uniformidade, Deus é da unidade. Porque tem muita gente que se veste igual, mas não pensa igual. Aí, por isso que está aqui o contraste da Torre de Babel, pastor Gil David, é o Atos dos Apóstolos. Lá na Torre de Babel está dizendo Gênesis 11 lá, os homens resolveram construir uma torre, ou pelo menos imaginava que topava o céu. E Deus falou assim, olha, a língua e a fala daquele povo é uma só. Por que Deus falou língua e fala? Que a gente às vezes fala a mesma língua, mas a fala não é a mesma, a fala é diferente, não tem unidade. Sabe por que o Espírito Santo não vem? O avivamento não acontece, porque a gente, quando não prioriza as coisas de Deus, a gente está muito focado nos nossos interesses, e cada maluco a sua sentença, cada doido a sua cabeça a sua sentença. Aí não tem unidade. Por isso que no dia de Pentecostes também o Espírito chegou como simbolizado pelo fogo. E qual é a primeira grande propriedade do fogo? Senão fundir e purificar. Aqui em Goiás não tem grandes indústrias, mas lá em São Paulo, no Vale do Paraíba, onde eu morei quase 300, aqui minha esposa, lá tinha as grandes metalúrgicas. Por exemplo, a Engesa, fabricadora de tanque de guerra, uma grande metalurgia lá, ou metalúrgica que fazia alumínio, pegava todo aqueles ferro velho retorcido, aquela coisa toda, jogava na caldeira, fogo a 1.600 e tantos graus centígrados. O poder do fogo é fazer diversos ferros numa bola só. Por isso que o Espírito Santo foi dado no Pentecostes como fogo, para queimar as suas arestas, para tirar as nossas picuinhas, para ver se na qualidade de fogo sobre a nossa vida, Ele nos ajude a nos tornar um só corpo em Cristo Jesus, a habitação desse Espírito poderoso, quando a igreja então recebe o avivamento. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí outra questão, diz lá assim, de repente, como que dizendo, sem agenda nenhuma, sem controle, sem manipulação. Quando Deus não é prioridade, a gente tenta forjar um avivamento genérico. Porque hoje nós vivemos no tempo do genérico. Só que não, amanhã a gente vai voltar para dos resultados. Os resultados não são de qualidade, porque é genérico. Entendeu? É um faz de conta. Eu vou recomeçar o versículo para em minutos encerrar. E assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, resultado de uma promessa. Estavam todos, havia unidade, reunidos no mesmo lugar, todos no mesmo lugar. De repente, não havia agendamento. Como quer dizer, não tinha especialista, só tinha expectativa. Jesus falou, ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos do poder. E ser o quê? Ser-me-ei. Pastor Gildardo, e não está dizendo, e vocês vão dar testemunho de mim, e nem vão fazer testemunho de mim. Falou assim, vocês serão o testemunho ambulante. Até vocês vão falar, vão proclamar, vão dizer, mas a verdade é que vocês precisam ser o testemunho na vida, e a vida ser o testemunho. Ele não falou assim, aí recebereis poder para vocês dar testemunho de mim. Para vocês fazer alguma ação de testemunho de mim. Ele falou assim, não. E vocês receberão poder para ser meus testemunhos, serem meus testemunhas. Mas eu encerro a Bíblia, eu fecho a Bíblia aqui. Algo mais que me chama a atenção aqui, de repente, sem controle, sem agendamento, veio da onde? Exatamente pelo fato de que não pode haver, não consegue fazer agendamento e nem gerá-lo aqui. O verdadeiro avivamento, ele só pode vir do céu. Sabe o que eu preciso fazer? Aí eu vou
partir para a conclusão e encerrar. O que Abacuque fez aqui. E aqui tem três coisas fundamentais. Três coisas fundamentais. Aprendemos outra vez a ouvir e ouvir o Senhor. À medida, e eu já falei aqui numa das evidências, falando do tempo de Josias. Como é que se perde a palavra de Deus na parafernália daquilo que faz na casa de Deus? Se tudo quanto existe como estrutura e logística do reino de Deus é fazer conhecida a palavra de Deus, porque ela é quem vivifica, ela é quem cura, ela é quem santifica, ela é quem liberta, ela é quem promove transformação na nossa vida. Aí, eu vou dizer só para nós aqui esta noite. O senhor percebe que eu não sou muito pregador, sou mais palestrante, ensinador. O meu fraco é por aí. 40 anos nessa pegada, né? E de repente, a gente não consegue perceber. Pelo menos não perceber adequadamente a importância da palavra. Eu não vou nem perguntar aqui essa noite, para não envergonhar ninguém. Mas quantos de nós estamos 45 anos vindo aqui, se não todo dia, eventualmente aqui nas reuniões principais nesse tempo, e não lemos desses 45 anos a Bíblia sequer uma única vez? E Jesus falou o seguinte: olha, as minhas palavras são o quê? Espírito e vida. O Salmo 107, versículo 20, Deus falou assim: enviei para vocês. Lá tem um pronome do caso, um pronome oblíquo da terceira pessoa do plural, dizer, enviei-lhes a minha palavra. Ali, a outra versão vai botar um outro pronome oblíquo da primeira pessoa do plural. Enviou-nos a sua palavra e nos sarou e nos libertou do que nos era mortal. E eu não estou falando aqui de doença desse corpo físico, não. Jesus cura, e eu já vi Jesus curar. Aí, inclusive, curou a mim. E eu já orei por pessoas, Jesus curou. Mas a grande doença aqui é essa que Abacuque viu e que levou Abacuque a desesperadamente pedir uma ação de Deus. Uma doença moral. E eu vou dizer com toda a autoridade de Deus aqui esta noite. O maior problema da nossa nação é que ela está doente espiritual e moralmente. Uma doença que nenhum sistema humano pode curar, senão a palavra poderosa do Evangelho, quando o Espírito Santo inocula essa palavra lá na alma. E a Bíblia diz lá, foi Jesus quem falou e João registrou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando a gente não prioriza ou não entende isso, não ouve atentamente a palavra de Deus, a gente tende a pensar que é o rito, aquela cerimônia, aquele jeito de orar. Se o sujeito vai esparramar reza na minha cara e lambuzar minha testa em cruz e tal, aí eu vou sair da liberdade. E a Bíblia diz que a libertação só vem pela palavra. Não é que seja errado eu ter a reunião de libertação, a oração, a campanha, não está nada errado. O erro é quando eu imagino que a verdadeira libertação e o avivamento do Espírito Santo vem apenas por esse método e me separa da palavra. Me deixa longe da palavra. Jesus um dia olhou a multidão, e a gente cita isso de cor e salteado. Mateus 11. Ele olhou a multidão e falou assim: vinde a mim. Como que dizendo, cuidado que outros vão chamar. Mas vocês não devem ir a eles. Vocês devem vir a mim. Vinde a mim. E falou, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E ele não vai identificar, senhor cansadinho, vem para mim. Ô, seu cansado, você não quer vir a mim? Quem toma o remédio e reconhece a necessidade é a gente.
A gente hoje não toma o desconfiômetro mais. Tem gente que está na vida, na igreja, frequentando a igreja, como o povo de Israel lá. A vida, um bagaço. A vida espiritual, os valores morais destruídos, a família indo para a ruína. Olha, mas ele não percebe a necessidade. Por isso que eu estou falando hoje, nessa primeira reflexão aqui, avivamento, uma constante necessidade da igreja. Eu tenho que sentir necessidade. Falo assim, você que sente cansado, você está cansado, então vem a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Ele não foi identificar o cansado. O cara que tomava o remédio falou, não, eu preciso, eu vou lá. Eu preciso dele. Eu sei que tem gente aqui que precisa de Jesus. E eu preciso dele todo dia, toda hora. E eu me recorro a ele. Eu vou a ele. Ele falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Aí ele faz uma promessa. E eu vos aliviarei. Oh, bendito alívio do Senhor. Alma liberta. Coração limpo. Ele promete. Eu vos aliviarei. Mas aí tem um verbo lá no versículo seguinte. Tomai. E tomar lá é de um verbo, uma palavra bem distinta no original. Que a gente tem negócio de tomar. No original grego, pastor, lá no original do orçamento, tomar de beber é potidizo. Eu bebi. Agora, tomar de receber é lambano. Toma aqui, por favor. Aí não é mais potizo, é lambano. A palavra é lambano. Ele falou assim, o jugo está aí, é você que toma e põe no cangote. O jugo é meu. Tomai sobre vós o meu jugo. E qual é o próximo verbo lá? Para aprender. Fique de perto todos vocês. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o versículo 30 de Mateus 11 ao 31, se sua galera, diz assim, assim, essa palavra assim é um advérbio de modo. E pode ser uma conjunção conclusiva também, diz assim, assim, tão somente se fizeres assim. O quê? Se tomar o jugo e aprender de mim, a sua alma encontra descanso. Então não adianta só vir para o rito. Agora, numa igreja lá em Goiânia, o pastor teve que expulsar um macumbeiro que estava na igreja há 30 anos. Porque o sistema agora é aquilo que eu falei lá de Jeremias. A coisa precisa funcionar. E não era macumbeiro, pastor, que ia lá no ser de macumbaria, para ver se resolvia um problema pessoal, não. Era que fazia serviço para os outros, inclusive gente da igreja. Isso não é mais igreja não, meu irmão. Eu pergunto, a igreja precisa ou não precisa de avivamento? Precisa. O elemento nunca leu a Bíblia, nunca estudou o Novo Testamento, mas ele quer vir num culto de libertação aqui, e nós temos culto de libertação, e Jesus ainda é o libertador, e ele quer que a gente resolva a vida dele para o resto da existência. Não funciona assim no Evangelho. Aqui não tem reza braba, aqui não tem solução imediata, aqui tem vida de Deus para a sua vida, operação de Deus para o seu, para a transformação de todo o seu viver. E pode crer que isso funciona. Senão, a fé dos crentes também vira coisa meio de macumbeiro. E macumbaria e feitiçaria é a tentativa de manipular Deus por rito religioso. Por que Deus foi contra o Balaão? Deus falou, Balaão, você não vai. Está proibido, eu tenho uma palavra. Ninguém pode amaldiçoar o meu povo. Não tem mandinga nem urucubaca contra o povo de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então não adianta, você vai perder o tempo. Mas ele insistiu. Ele falou, vai por sua conta e risco. E quando a gente vai pela conta e risco, por nossa conta e risco, o perigo é por nossa conta também. Se não fosse a mula que estava mais crente do que ele, enxergar mais do que ele tinha morrido. O que Deus está dizendo?
Quando a gente não tem avivamento, que não ouve a palavra de Deus, eu não vou falar as duas coisas, amanhã a gente vai prosseguir, a gente fica tão emburrecido, tão obtuso, tão bruto, como a mula irracional. Mas ele insistiu tanto, que a pessoa, não, Deus não quer, mas vamos fazer aqui uma feitiçaria. Ergue 7 altares aqui, pode dar certo. Por que é certo? Porque ele era feiticeiro. Profeta feiticeiro, que achava que podia moldar a vontade de Deus através do rito religioso. Não tem gente assim? Não, se você for no culto e fizer assim, esbugalar os olhos, assim, aí você vai receber. Para com esse negócio, gente. O Espírito de Deus está aqui esta noite, como chuva serôdia de Jeová, para alcançar a sua vida e te avivar. Entendeu? Aí não deu certo, ele falou assim, não, aqui não deu certo, vamos fazer certo altar naquele outro lugar. Sabe por que Deus, através de Samuel, falou para Saul, lá no capítulo 15 de 1 Samuel, que ele era feiticeiro? Ele imaginou, Deus deu uma palavra, Deus deu uma ordem. Olha o importante da palavra. Irmão Marquês, vai lá e acaba com os amalequitas. Não traga Agag. E hoje a igreja está amando muito o Agag. O Agag tem que ser morto. Agag tem que ser aniquilado. Não adianta manter o Agag vivo. Samuel chegou lá no arraial, perguntou para Saul assim, você cumpriu a palavra do Senhor? Cumprir? Beleza. Aí o Samuel perguntou, mas que mugido de ovelha, mugido de boi e balido de ovelha, se eu estou escutando? Ele falou, não, agora é o povo quis para apresentar em holocausto ao Senhor. E Deus falou, porventura Deus tem mais prazer em servir que se obedeça a sua palavra? Rapaz, porque rebelião com feitiçaria. Deus está falando para ele assim, você é feiticeiro desde hoje. Você sabia? E eu estudo a Bíblia, porque eu ensino a Bíblia há 40 anos, no mínimo, de tempo integral. Saul é o único homem da Bíblia que começou a sua vida com Deus num rancho de profeta, e o último culto dele foi num terreiro de macumbaria, no terreiro da macumbaria de Endor. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo aqui esta noite? O quanto a igreja desse século precisa de avivamento? E um avivamento que nos leva outra vez, como o profeta falou que ouvi, Senhor, a tua palavra. Que lugar a palavra está ocupando em nosso meio? Eu não vou dizer que aqui em Amorinópolis não tem, mas eu ando por esse Brasil afora, de norte a sul, às vezes mais no sudeste, o norte tem ido pouco do Brasil. Mas não é por acaso que as reuniões menos frequentadas entre nós é aquelas que propõem ensinar a Bíblia. Que a maioria de nós queremos vir aqui no culto e o líder religioso, o guru de Jeová, esparramar a reza na nossa cara e resolver o nosso problema, que a gente não quer se responsabilizar. A gente acha que a fé é os outros que faz para a gente, e o cristianismo não funciona desse jeito. É Deus e você e Deus. Eu vou ajudar, nós somos um corpo, mas se você não fizer a sua parte, meu irmão, não funciona. Aqui não tem reza braba. Tem umas igrejas por aí que fazem assim, vamos fazer uma oração forte aqui. Aqui não tem oração forte não. Tem um Deus forte e todo poderoso. E você ora para Ele e Ele envia poder sobre a sua vida. Mas não tem oração forte aqui não. Não tem reza braba aqui. Reza para fechar corpo. Mas tem gente vindo para a igreja achando que tem reza braba aqui. Que o... Não existe. Você entendeu? Eu preciso de avivamento. E eu quero rogar ao Espírito Santo aqui nessa oração final. Que Ele abra os seus ouvidos, abra o meu ouvido. Para que nós façamos essa petição, essas declarações que o Abacuque fez aqui, Senhor. Ouvir. Você precisa ouvir, eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. Deus está falando com você pelo hino, pela leitura da palavra. Está falando com você na circunstância, mas você não ouviu. Você tem um ouvido tapado, meu irmão. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra. Esse objeto do verbo ouvir aqui é muito forte. Que tem muita gente ouvindo muitas coisas. E variadas coisas, e múltiplas coisas,
muitas vozes, ao ponto de não definir mais qual é a palavra de Deus. Pai querido, quero louvar o seu nome. Aleluia. Aleluia. Que o teu Espírito Santo traga sobre a minha vida, a nossa vida, a tua igreja, neste século, até que a volta do Senhor aconteça. Um senso de reverência para com a sua pessoa. Que cada crente que sair de casa para entrar nessa casa de oração, que há 45 anos se ergueu aqui, possa vir com a consciência na alma e no coração. Eu vou falar com o Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Eu vou lá para estar diante de Deus. Bendito seja o seu nome. Espírito de Deus, sopra um vento de renovo e restauração sobre a sua igreja nesses dias que atravessamos, Pai. Servos teus aqui esta noite tem um coração tão atingido, tão ferido quanto o coração de Abacuque lá no 7º século antes de Jesus nascer. Muita maldade, muita injustiça. Pai, leva o nosso coração para junto de Ti. Abraça-nos com o abraço da Sua misericórdia aqui esta noite, Pai. Leva-nos para junto do Senhor. A Sua graça já se manifestou, Salvador a todos os homens, e nós somos incluídos lá. Mas nós precisamos da Tua misericórdia todos os dias, para retirar de nós o castigo que merecemos. Judá, aqui nesse período, teve que passar pelo castigo, porque deixou de ouvir a palavra do Senhor. Nós não queremos ser tão obtusos, tão teimosos como aquele povo, Pai. Nós estamos mais uma vez diante do Senhor. Fala, porque a Tua igreja vai ouvir. Sopra sobre nós o Teu Espírito Santo e traga para a nossa alma um senso de reverência e temor pelo Senhor, a fim de que nós vejamos o manifestar da Sua graça, Seu poder restaurador e a Sua unção sustentadora sobre o Seu povo e a Sua igreja. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Gente, muito obrigado, Deus abençoe. Eu passei do horário, olha lá, sente-se por favor. Passei esse minuto que o pastor Francisco disse que eu poderia passar alguns minutos. Mas eu quero concitar você que puder. Nem quero usar o verbo quiser. Você não pode perder uma oportunidade como esta, que a igreja do Senhor que está em Amorinópolis separa 3 dias para estudar um tema como esse. Que às vezes a gente faz festas e é tema para a igreja, é para nós. É para nós. Claro que o Espírito Santo pode salvar, e Jesus pode salvar as pessoas disso, mas esse é um tema para nós. Você precisa encontrar, eu preciso encontrar a alegria de servir a Deus de novo. Não precisa ser com muito estardalhaço, mas com muito temor e reverência. Se o temor do Senhor alcançar meu coração, e às vezes eu fico sozinho, viajo, minha esposa não pode ir, fico dias em um hotel aí, eu vejo lá a prostituição, aquela coisa toda, mas não é o fato de alguém estar me vendo, ou que eu vou fazer alguma coisa que ninguém viu, é o fato de que Deus está comigo. Eu não posso entristecer Deus, eu conheço Deus. Não é porque não tem um pastor perto e ninguém sabe, eu posso fazer aqui, ninguém vai ver. Ele vê, meu irmão. Se ama Jesus, se ama Deus. Não fira o coração dele. Ele morreu em seu lugar. Peça a Deus que te dê reverência. Bendito seja o nome do Senhor. Até amanhã então. Então não estou falando se você quiser. Se você puder, vem amanhã. Amanhã nós vamos dissecar aqui o que é avivamento, como recebê-lo e os resultados desse avivamento.
Deus seja contigo, Deus seja conosco. Pastor, muito obrigado.